Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dificuldades na hora de elaborar o projeto ou anteprojeto. Geralmente você está ou na faculdade ou quando você pensa em fazer um mestrado, você olha um edital e ali aparece, precisa de um projeto ou de um anteprojeto. Ou quando você já está no mestrado, você olha e aí de repente vem uma exigência, seminário de pesquisa, você tem que apresentar o seu projeto. Muitas dúvidas ocorrem, os professores ficam falando de ineditismo, o que que é esse ineditismo, como que você pode fazer, e aí o coração começa a palpitar que você fica mais perdido que cego em tiroteio, não sabe o que que acontece, como que você resolve agora? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu vou fazer aquela pausa básica para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e auxiliar a nossa divulgação no conhecimento científico e na produção da ciência no Brasil. Uma sociedade só é capaz de evoluir, nós só somos capazes de evoluir se tivermos conhecimento. E você está ajudando ao conhecimento quando você compartilha um vídeo como esse, tá ok? Como que a gente faz? O que significa o tal do ineditismo? Quando os professores falam de ineditismo, não significa que você tem que reinventar a roda, tem que pensar numa tese absoluta, não é nada disso. Relaxa, respira, mesmo porque para desenvolver qualquer material científico você tem que ter base, tá? O que eles falam sobre ineditismo é no sentido de você não fazer mais do mesmo. Por exemplo, se eu já tenho um estudo falando sobre a importância do lúdico na educação infantil, se é um tema que já abordou muitas coisas a respeito, como que você vai fazer temas iguais a esse? Como que você vai desenvolver esse título? Aonde você vai achar a justificativa? Você encontraria até mesmo uma justificativa para falar desse tema se você fizer um estado da arte e ver que dentro dele existe uma lacuna. Como assim, professora? Se você procurar a importância do brincar para a criança ou a importância do lúdico na educação infantil, você vai ver que você vai encontrar milhares, se não bilhares de artigos. Então, o que que você vai fazer? Nossa, mas eu queria tanto falar desse tema, eu queria tanto, eu entrei na faculdade pensando nesse tema. O que que você vai fazer? Você vai fazer um estado da arte, você vai ler esses materiais e entender o que eles não fizeram. Como, por exemplo, será que eles testaram uma brincadeira específica e ir para uma idade específica da criança de 2 anos ou entre aquele período que está começando a andar de 1 a 2 anos, aí pegaram um grupinho de brincadeiras, pegaram as criancinhas, colocaram para brincar, pegaram outro grupinho, deixaram outro grupinho sem brincar com essas brincadeiras e aí depois eles pegaram e cruzaram os dados. Não, isso não tem. Ah, aí está o seu ineditismo. Ah, eu quero falar de dietas para atletas. Nossa, quanta coisa tem muitos artigos científicos que testaram, pegaram proteínas, pegaram nível de carboidrato, pegaram esportes específicos, mas eu queria tanto falar desse tema. Você pode falar do tema, mas para você encontrar o seu problema, você vai ter que pesquisar os artigos, as teses, as dissertações e encontrar uma lacuna. Será que uma associação, por exemplo, de proteína com creatina, com albumina, num esporte específico, num atleta específico, aumenta o rendimento de forma específica? Então você vai pensar, não, eu posso pegar um atleta ou um grupinho de atletas de um esporte específico, fazer algumas mensurações específicas, todas essas regulamentações têm que estar aprovadas pelo Comitê de Ética e algumas já são validadas, metodologias validadas. Aí você vai fazer uma medição, uma mensuração, passar um período com o atleta ingerindo esses nutrientes, essas proteínas, e aí depois vai fazer outra mensuração. Puxa, isso não fizeram. Então veja, não fique desesperado com a ideia do ineditismo. Primeiro ponto, o ineditismo é a capacidade de você encontrar algo que não foi falado a respeito de. Então, a primeira coisa que você tem que ter quando você pensa num projeto de pesquisa é um tema geral. E aí, o que que você vai fazer? Vai pesquisar sobre esse tema. Ah, eu quero falar sobre direitos humanos. Vai lá na Google normal, na Google acadêmico, lá na Cielo, que é aberta. Vai no banco de teses e dissertações da CAPES. Vai no banco de teses e dissertações do IBCT,
Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, IBCT, se eu não me engano é isso. Vai lá, pesquisa, coloca o tema que você quer e leia. O primeiro passo para você pensar em um projeto é pensar que você tem que encontrar um problema. E aonde está esse problema? Aonde está esse ineditismo? Está na lacuna que você vai encontrar entre eles. Se você não sabe, professora, por onde eu começo essa pesquisa? Pense no estado da arte. A gente tem um vídeo aqui falando sobre o estado da arte passo a passo para você conseguir encontrar um problema. Então, aonde eu encontro isso? Na pesquisa. Então, o primeiro passo, se você está elaborando um projeto, é porque você está pensando na pesquisa. Então, o primeiro passo é realmente começar com esse processo de pesquisa. Pesquisou, o que você vai fazer? Leu, o que você vai fazer? Encontrar um problema, encontrar uma questão norteadora para você trabalhar. E aí, na construção do texto, você vai começar como? Demonstrando o contexto que fez com que você chegasse a esse tema. Então, por que você vai falar? Por que falar de uma dieta é importante? Por que falar de uma cultura é importante? Por que falar da brincadeira para a criança é uma coisa importante? E aí você começa contextualizando, diz que você fez uma pesquisa e dentre os estudos você não encontrou um estudo que falasse isso. Veja, você não encontrou. Nunca fale que não exista, porque isso é muito perigoso. Eu pego muitos projetos onde a pessoa fala assim, não existe pesquisa sobre esse assunto. Não tem como saber. Gente, vamos ter uma ideia clara da informação, da quantidade de informações científicas que nós temos hoje. No mundo inteiro, é impossível você pesquisar tudo, não existe como você fazer isso. Você não é um supercomputador de escaneamento nas informações universais. Talvez o Google poderia falar que não tem nada sobre esse assunto, mas você, como pessoa humana, como pesquisador, não pode falar. Então, você vai falar o seguinte, dentro dessa perspectiva, não encontrou-se nenhum assunto que traga esta abordagem. Aí sim, aí você está trabalhando com ineditismo, aí você está trabalhando com um problema real e com uma lacuna. Então veja, você já encontrou o problema na sua pesquisa, começa redigindo o texto falando do contexto, vai traçando uma ideia de cenário até chegar na sua pergunta-problema, que é a pergunta norteadora. A outra preocupação, professora, e agora os objetivos? Não é difícil, não tem nenhum segredo. Você vai ter o objetivo geral e objetivo específico. O objetivo geral vai ser responder a pergunta. Então, veja, não precisa ficar pensando o que eu vou fazer como objetivo. O seu objetivo, a parte mais difícil é você encontrar um problema, porque é realmente um processo de pesquisa. Esse problema vai te tirar noites de sono. Depois que você encontrou o seu problema, o objetivo geral, você só vai responder o problema. Esse é seu objetivo. Ou você vai analisar, ou você vai compreender. Procure, se você tem dificuldade de encontrar esses verbos, na internet tem, eu vou pedir para deixar um link aqui também, são verbos para problemas. Então tem analisar, compreender, demonstrar, investigar. Então, seu objetivo vai ser isso, vai ser responder usando esse verbo antes a pergunta problema. Tá bom. Entendi o que é problema geral. E o que é problema específico? Problema específico são os caminhos que você vai fazer para chegar a essa resposta. Basicamente, esses caminhos específicos, eles vão nortear os capítulos do seu trabalho futuro. Muito importante você pensar que no projeto você está propondo, você não tem respostas. Eu vejo muitos alunos preocupados, meu Deus, mas eu não tenho essa resposta, como que eu vou fazer? Você não vai ter resposta. Você não vai ter resposta simplesmente porque é um projeto, é uma proposta de estudo aonde os professores vão olhar, ver se tem coerência, ver se não tem e vão te dar caminhos de sugestões. Por que você não vê esse lado? Por que você não vê por esse lado? Vão te dar sugestões em cima desse projeto. Então, muita calma nessa hora que você tem que elaborar um projeto realmente coerente, mas você vai precisar melhorá-lo e esse é o projeto da pesquisa. Por isso que eu falo que o pesquisador tem que ter humildade. Ele vai encontrar pessoas, doutores ou mestres ou pessoas muito mais experientes do que ele que vão propor caminhos. Então, no projeto, o tempo verbal é sempre futuro. Eu estou propondo, eu estou colocando que isso será feito. Se você tem que preparar um projeto para a Plataforma Brasil, que é o Comitê de Ética, eles vão pedir que você delimite o cronograma de pesquisa. E o cronograma de pesquisa é sempre depois da aprovação. Lembra, é um projeto que você está precisando da aprovação para
para desenvolver o trabalho. Então, não é um projeto tipo a gente conhece no mundo corporativo, por exemplo, ou em algumas instituições, falar, vamos fazer um projeto aqui, e aí esse projeto já vira um evento, por exemplo. Um projeto escrito ou para graduação, ou para ingresso no mestrado, ou dentro do mestrado, ali no seminário de pesquisa, é uma proposta de um estudo que vai ser aplicado e que você vai receber o feedback de quem entende. E aí, depois, você vai ter que se preocupar, então, com o tempo verbal. É justamente isso que eu estou falando, dessa proposta. Então, eu estou propondo. Então, objetivo 1 por esse caminho, objetivo 2 por esse caminho, objetivo 3 por esse caminho. Lembre-se, quando você pensa nisso, você já pensa na metodologia. Por exemplo, se você está falando que vai investigar alguma coisa, como você vai fazer essa investigação? O seu estudo vai ser aplicado ou vai ser um estudo mais dentro de bases documentais, dentro de coisas que já tem num processo mais de reflexão? Tudo isso vai te trazer os caminhos da metodologia. Então, veja, num projeto, nada está solto, nada tem que estar solto. Na verdade, a maioria dos projetos estão soltos, mas não pode. O projeto ele tem que ser uma coisa muito lógica, muito racional, muito lógica no processo de construção. Eu quero isso, vou sair daqui e vou chegar até aqui, como eu vou chegar, tá bom? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Um grande abraço!